E a gente está na série Revival, pessoal. Esse tema é tão bom, né, que nós até repetimos aí. A gente veio durante o mês de outubro. A conferência dos jovens aí foi Revival. Quem participou sabe que maravilhoso que foi. E agora a gente repetiu novamente esse mês, porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações através disso. Tivemos palavras tão poderosas aqui, as nossas últimas mensagens sobre Revival, que eu falei até com o pastor, falei, fica até meio difícil falar sobre avivamento, porque a gente já vem de revelações do Espírito tão forte, mas eu queria compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração sobre Revival, e a gente vai junto aqui caminhar nas Escrituras. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. É um texto que está lá em 1 João, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e saber que o Senhor está cuidando de nós, cuidando da nossa igreja, das nossas famílias. E fala, Senhor, conosco aqui hoje, através dessa palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, ainda mais avivados da maneira certa em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, uma breve recapitulação. Essas palavras difíceis, muito tempo de América, a gente vai perdendo o português, né? Uma breve recapitulação aqui do que nós já falamos aqui de Revival, né? Nós já entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. A gente aprende também que, por o Espírito Santo de Deus agir através das nossas vidas, nós precisamos habilitar ele de alguma forma. Nós aprendemos aqui também que o avivamento não é só um arrepio, não é só um momento, que o avivamento não está somente dentro de quatro paredes. Nós também aprendemos aqui que a gente não pode ver o avivamento como uma fábrica de emoções. O pastor trouxe isso na semana passada, o Josi também, uma mensagem muito poderosa, o pastor Josi lá em Port Charlotte, falando sobre o confessar e a nossa fé ligado ao avivamento. E a gente precisa entender, queridos, que a gente precisa ouvir o Espírito certo. A gente está partindo aqui do pressuposto que nós estamos falando para pessoas crentes, amém? Amém? Glória a Deus. Estamos falando para pessoas crentes, mas a gente precisa habilitar o Espírito Santo de Deus para poder agir através das nossas vidas. Aqui João ele vem falar sobre como a gente deve discernir o Espírito Santo de Deus. Então, não necessariamente a gente precisa olhar para o Espírito Santo somente como manifestações esporádicas. A gente não pode ficar esperando uma conferência da igreja, né, naquela expectativa de pensar que o Espírito Santo de Deus vai agir só naquele momento. A gente precisa vir aos cultos, eu sempre falo isso com o pessoal do louvor, com o pessoal da mídia, com a mesma empolgação que a gente vem para fazer uma conferência, nós precisamos vir aos cultos de sábado. Porque o mesmo Deus que age na conferência, ele vai agir aqui também. Mas mais do que agir em um culto, o nosso grande desafio está a levar o Espírito Santo para fora dessas quatro paredes. É muito bom a gente estar na igreja, a gente se sente forte, mas o desafio é, eu venho para a igreja no sábado e o meu domingo, e a minha segunda-feira, e a minha terça-feira, e a minha quarta, eu continuo carregando a mesma presença que eu senti aqui, aquele mesmo espírito que, às vezes, aqui a gente chega forte, né? Querendo adorar o Senhor, é o mesmo que a gente vai
está cultivando lá fora, é o mesmo Espírito que a gente vai habilitar. Então, queridos, avivamento é um estilo de vida diário. Ele precisa ser um estilo de vida que nós precisamos cultivar uma intimidade diária. Então, para que nós consigamos discernir o Espírito que está falando lá fora, a gente precisa ter o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus 24 horas. E a gente sabe que o Espírito Santo ele veio para continuar a obra de Jesus. O Espírito Santo foi deixado para poder ser o nosso consolador. Vamos ler lá em João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um consolador, um outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então, nesse mundo, queridos, que muitas vozes se levantam, não só as vozes de quem são usados pelo inimigo, mas também, às vezes, as nossas próprias vozes. A gente não precisa também atribuir todas as vozes ao inimigo. Às vezes, a gente deixa o nosso ego, o nosso eu também sobressair e não deixa o Espírito Santo de Deus atuar do jeito que ele tem que atuar na nossa vida. Então, o diabo ele é muito esperto. A gente pode já entender aqui no texto de 1 João que, assim como o Senhor enviou o Espírito Santo para nos consolar, o diabo também saiu mandando os espíritos aí para os falsos profetas. E aí que a gente precisa entender, porque o diabo ele investe pesado. Ele investe pesado em quê? Em tirar a nossa fé, em fazer que as nossas vozes pessoais ou as vozes de outras pessoas se conflitem com a voz do Espírito Santo. E a gente vai entender aqui por que nós precisamos aprender a discernir o Espírito, para a gente não viver avivamentos errados com espíritos errados. O primeiro ponto, a gente precisa de aprender a discernir o Espírito, e a gente viu isso aí do versículo 1 ao versículo 3, que a voz, gente, do Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer presente. Agora, como que eu identifico a voz do maligno? Como que eu vou discernir a voz do maligno? É o seguinte, pessoal. Se as vozes que estão falando conosco, no nosso coração, ela vem trazer incredulidade, se essas vozes vêm trazer desânimo, se essas vozes vêm trazer divisão, murmuração e fofoca, definitivamente, essa não é a voz do Espírito Santo. E agora a gente precisa entender que essas vozes que às vezes nos desanimam, nos trazem incredulidade, muitas das vezes pode estar sentado aí nesse banco. É triste falar isso, mas às vezes a gente é desmotivado dentro da igreja. E a gente não pode, a gente precisa cultivar o Espírito Santo de Deus e aquilo, aquela promessa. E às vezes tem gente com a promessa sendo, desistindo da promessa ou não seguindo no ministério, às vezes porque vocês estão escutando a voz errada. O Espírito Santo de Deus já liberou uma palavra sobre vocês. Então eu preciso, independente do ambiente, agarrar na palavra do Senhor e naquilo que Ele já me deu. O nosso desafio, queridos, é seguir os propósitos e as promessas que o Senhor nos revelou. E o que mais vai acontecer são vozes contrárias. Só que a gente precisa entender que o discernimento dessas vozes, ela não pode nos desanimar. Porque se essas vozes estiverem diminuindo a nossa fé em Cristo, eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Às vezes a gente senta em mesas, e às vezes a gente tem amizades, que ao invés de levar a gente mais perto do Senhor, acaba te afastando. Aí você começa a olhar para o propósito do Senhor desanimado. Se a gente não tiver muita graça de Deus, queridos, a gente larga o nosso propósito e vai viver o que a outra pessoa está falando. Então, muitas das vezes, quando chegarem para vocês pessoas desanimadas ou que estão murmurando, coloquem muros de proteção. Não são muros que vão isolar essas pessoas, mas são muros espirituais que vão nos proteger para que a gente siga e entenda o discernimento do Espírito para onde Deus quer nos levar. Porque nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser o Espírito, ele precisa ser a voz que vai atuar nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus é a única pessoa que vai poder firmar a identidade de Cristo em vocês. É a única pessoa que vai te dar um boost para você continuar no seu chamado.
que vai nos fazer amar mais o Senhor acima do que todas as coisas, é só o Espírito. É só o Espírito de Deus. Nosso espírito, ele precisa estar, eu acredito, como eu falei no início, eu estou falando para crente, o nosso espírito está sintonizado com o do Pai. Amém? Sabe qual que é o nosso desafio? Diferenciar as vozes. Porque tem muita gente querendo escutar só coisa boa. E a gente às vezes está com tanta vontade de receber uma resposta de Deus, que a gente mesmo está respondendo a nossa oração achando que é Deus que está respondendo. Por falta de discernimento. Talvez eu estou orando tanto, eu quero tanto algo, tanto uma bênção, tanto uma provisão, tanto uma resposta, tanto uma restauração, que o Senhor já liberou palavras, e nós estamos fazendo o quê? Escutando as nossas vozes. Porque a gente quer soluções rápidas, fast food. É igual a gente vir à igreja todo sábado para compensar 6 dias fora da presença do Senhor. É a mesma coisa. E não é isso que o Senhor nos chamou para fazer, queridos. A gente precisa ter esse estilo de vida pautado no discernimento. E aonde a gente vai conseguir esse discernimento? Na palavra. Na palavra. A gente tem que parar de criar expectativa nos pregadores que sobem aqui para pregar. No louvor que sobe aqui para cantar. A gente vem para poder assistir um culto esperando que o nosso ego, que o nosso espírito seja enchido, mas eu não dou lugar durante os outros dias. Aí quando algo não sai bem, eu saio daqui falando, a mensagem não foi boa, hoje o louvor não foi ruim, não cantaram a música que eu queria escutar, eu não senti a presença de Deus, mas a presença de Deus não está no ambiente, ela está dentro de você. Se você não sentiu a presença de Deus, o problema não está em quem está aqui em cima, o problema está aqui dentro. E é isso que nós precisamos mudar o nosso discernimento. E através da palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. É só a palavra. Eu louvo ao Senhor sem demagogia nenhuma. Você sabe que eu sou casa. Se eu pudesse tatuar, eu tatuava aqui. Mas sem demagogia nenhuma. A gente é uma igreja que vive através da palavra, queridos. A gente não é uma igreja que vive de movimento. A gente não é uma igreja que procura derrubar pessoas no final de todos os cultos. Não, a gente é uma igreja que, muitas das vezes, a gente sai daqui confrontado pela palavra. Quantas das vezes eu já saí daqui tão ruim, no bom sentido, de tanta espadada que eu levei. Dá até vontade de bater depois na pessoa que pregou. Brincadeira. Mas uma vez o pastor pregou uma mensagem, né, pastor? E eu falei, cara, eu saí tão ruim, meu, que parece que misericórdia. Mas isso gera transformação na nossa vida, gente. A gente sozinho não tem capacidade de discernir uma voz, se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo. A gente sozinho não é capaz. A gente sempre vai discernir vozes dentro da nossa vontade. A gente, na verdade, não precisa mais da velha aliança. Amém? Todo mundo entende? Que eu não preciso mais trazer aqui gente para sair profecia para todo lado. Não que eu seja contra. Eu tenho promessas na minha vida que foram outras pessoas que profetizaram sobre minha vida. Mas as maiores promessas que Deus me deu foi eu e Deus. As maiores promessas de tudo que eu estou vivendo aqui nessa nação foi eu e Deus. As outras pessoas fora confirmaram o que Deus já tinha me falado. E a gente tem que buscar isso. A gente tem que parar de buscar oráculos espirituais. Colocar só pregações que vai me dar uma resposta. E não é isso que o Senhor nos chama, queridos. Porque a palavra de Deus, a resposta através da palavra de Deus, ela dói. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela dói. E quando fala em separar a alma e o espírito, aqui é onde muitos de nós caímos, que é as emoções do espírito. Isso é a palavra. Por mais que a gente esteja pregando a palavra de Deus, 40 minutos aqui não é suficiente para mudar a vida de ninguém. Ela pode ser a centelha que vai gerar uma transformação. Assim como o pastor disse hoje no Homem do Reino, que o batismo nas águas, a gente não vai sair de lá santo, já andando sobre as águas, vou pôr a mão, vou curar. É um processo. É um processo. E a gente precisa viver esse processo discernindo aonde Deus quer nos levar. A
A gente precisa começar a criar com o Espírito Santo um relacionamento. O que marcou a vida de Moisés? Além da obediência dele, no começo ele, ficou meio assim, não queria muito, mas depois, o que marcou a vida de Moisés, além da obediência, foi o relacionamento que ele tinha direto com o Senhor. O Senhor falava direto com ele. Direto. E é isso, nós precisamos começar a habilitar o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor fale diretamente conosco. E a todos os cultos, Deus tem falado com vocês. E a pergunta para vocês é: estamos ligados o suficiente para entender promessas de Deus que saem aqui desse altar, através da palavra, não só de profecias? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio de nós cristãos. E o discernimento do Espírito, acreditem ou não, é um dom. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 12, 10. Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há outra variedade de línguas. Há outra interpretação de línguas. Eu cresci no meio em que nós éramos meio que direcionados a pensar só nos milagres que se veem. Milagres, cura, falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas. A gente veio desse meio. Só que discernir o Espírito não é nada visível. Você não vai ver ninguém aqui pulando, falando, estou discernindo o Espírito. Não, isso é algo aqui dentro. A gente precisa começar a buscar esse dom aqui, porque não adianta a gente receber e se alimentar da palavra de Deus se eu não consigo discernir o Espírito que está falando isso para mim. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor muito íntimo. Então tem muitos cristãos que estão sendo enganados porque não estão conseguindo interpretar, e qualquer fogo se torna uma centelha para um avivamento, mas na verdade a gente pode estar acendendo com fogo estranho. Em Levíticos, a gente consegue ver isso tão profundamente. Levíticos 10, do 1 ao 7, eu não vou ler, mas não sei se vocês conhecem a história de Nadab e Abiú. Quem conhece? Quem já viu falar? Pouquíssimas pessoas, porque não é um texto tão pregado. Mas essa passagem em si, ela traz para a gente implicações profundas no nosso âmbito espiritual, principalmente do discernimento. E essa passagem reflete muito o nosso relacionamento com o Senhor, principalmente quando diz a respeito a discernimento, a adoração, a obediência e a santidade. Essa passagem conta, Nadab e Abiú, gente, era filho de crente. Eu não estou falando de ninguém que não é cristão. Era filho de crente. Estou falando para nós aqui mesmo. Eles eram sobrinhos de Arão, filhos de Arão, sobrinho de Moisés. Eles estavam para virar sacerdote. Na sucessão, eram os dois. E o que acontece? Eles ficaram responsáveis. O Senhor deu uma ordem expressa que o Senhor criou o altar do holocausto e ele tinha uma ordem expressa. Os sacerdotes não podiam deixar esse fogo apagar. E Arão passou essa responsabilidade para os filhos. Esse fogo, ele precisava ficar aceso diariamente. Todos os dias de manhã, precisava retirar as cinzas desse altar. Deixar limpo, colocar mais lenha para manter o fogo aceso. E os filhos de Arão foram para a festa da inauguração do templo, foram para a conferência de Israel, na época. E no outro dia de manhã, acordaram o quê? Bêbados. E esqueceram de manter o fogo aceso. Eu quero parar aqui, porque às vezes você pode falar assim, mas eu não bebo. Eu não fico embriagado, eu não tenho problemas com bebidas. Mas eu quero trazer essa expressão de bêbados para as distrações. Porque eles se distraíram com a festa. E quantos de nós não temos nos distraído com as festas que o mundo nos oferece? Aí no outro dia fica impossível a gente manter o fogo do Espírito Santo aceso da forma que o Senhor nos chamou para fazer.
As distrações do mundo, querido, elas vêm e vêm firmes. O diabo ele investe muito tempo para fazer isso, tirar as pessoas da presença do Senhor. E quando essas distrações elas vêm, a gente não consegue enxergar a beleza do Espírito Santo, a gente não consegue manter o altar, que é o fogo das nossas vidas, queimando da forma que elas precisam queimar. Ou a gente deixa cinzas demais, que não consegue pegar fogo, ou a gente não faz a manutenção correta da presença do Espírito Santo. E como se não bastasse, Nadab e Abiú tinham a oportunidade de quê? Falar a verdade, né? Falou, vacilamos, pai. E aí, o que a gente pode fazer agora para consertar isso? O que eles fizeram? Pegaram o incensário, colocaram um fogo estranho lá, a Bíblia não diz que fogo é esse, também não era incenso, a Bíblia diz que eles pegaram o incensário, colocaram fogo e cobriram com incenso. E isso eu quero trazer uma outra aplicação. Muitas das vezes a gente tem trocado a presença do Espírito Santo de Deus por coisas bonitas. A verdadeira presença. Muitas vezes a gente tem pegado os incensários das nossas vidas na tentativa desesperada de reacender algo que um dia já apagou e a gente precisa manter esse fogo aceso. A gente começa a colocar coisas para disfarçar isso. Vamos pegar um incenso que cheira, é tão bonitinho, ninguém vai perceber. Vamos lá e vamos colocar um foguinho ali para reacender isso. E não é isso, o Senhor não quer que nós cobrimos as nossas falhas com algo bonito, porque a primícia de ser restaurado, e nós estamos falando isso aqui no Encontro dos Homens, é a gente confessar aquilo que tem nos tirado da presença do Espírito. Nós precisamos confessar, queridos. Nós precisamos começar a olhar, e essa aplicação a gente pode trazer, porque tem muita gente que tem falas religiosas, até atitudes aparentes religiosas, tem tempo de ministério, Nadab e Abiú também tinham, tem tempo de igreja, mas eles não ficaram atentos à voz e o direcionamento do Espírito. Isso daí, queridos, pode acabar com aquilo que o Senhor precisa que vocês mantenham aceso. A gente precisa começar a discernir isso hoje. Não é tempo mais de nós ficarmos com falsas ideias, falsas analogias. Não é tempo mais das nossas emoções e do nosso ego falar mais alto. E a gente tem escutado isso aqui todo sábado. É porque Jesus precisa. Deus está querendo falar com a gente alguma coisa, meu. Porque toda vez que a gente vai para qualquer parte das Escrituras, vai montar pregação e entra lá, ego, emoção. Meu Deus. E é isso que tem nos atrapalhado. A gente tem deixado de enxergar a santidade de Deus. A gente tem deixado de reverenciar a presença que está dentro de nós. A gente tem levado a nossa vida de forma tão procrastinada e tão ao léu que nós não estamos dando a devida atenção ao Espírito Santo. E muitas vezes das nossas vidas a gente não enxerga isso e a gente tem sempre aquela questão, mas a graça está aí, né? O nosso Deus é amoroso, queridos. A palavra de Deus fala que Ele também é justiça. Ele é amor, mas também é justiça. A gente não pode ficar brincando de cristão. A gente não pode ficar brincando de crente. E não é nem uma questão de vir à igreja ou não vir, é o seu testemunho lá fora. É o teu id. É até a que ponto você está cumprindo o chamado que Deus colocou na vida de vocês. A adoração ao Senhor, queridos, ela precisa ser, para a gente manter esse fogo realmente aceso, ela precisa ser uma adoração que deve ser feita com uma compreensão clara da santidade de Deus. E muitos de nós temos deixado isso de lado. Santidade de Deus. Deus é nosso amigo, mas Ele não é teu amiguinho diário, só de papinho. Não, Ele é a pessoa que rege a tua vida. E se nós esquecemos dessa santidade, aí eu começo tanto faz. É só Deus, é só um culto, é só uma célula, é só um encontro de casais, é só um encontro de homens. Ano que vem tem mais. Entra ano, sai ano, a nossa vida não sai do lugar. Entra ano, sai ano, o meu chamado está ficando para trás. Entra ano, sai ano, o meu ministério não desenvolve. O que está acontecendo? E a gente vê tantas pessoas aí voando na presença de Deus, meu.
Sabe, gente que entendeu, pegou o tempo de Deus e falou, cara, eu vou fazer da minha vida um altar de sacrifício ao Senhor, eu vou render a reverência, a adoração certa. Esse uso do fogo estranho, gente, é muito perigoso. A gente tem que parar de alimentar o nosso espírito só com pílulas da internet, só com mensagens de 1 minuto. O que a gente vê falando é, eu passei o dia inteiro escutando pregação no YouTube e a tua vida melhorou? Você realmente está cumprindo aquilo que o Senhor chamou você para cumprir? É maravilhoso a gente ser reabastecido pelo Espírito diariamente, mas isso aqui, gente, não tem vídeo na internet que vai tirar a representatividade disso diariamente da nossa vida. E quanto mais a gente busca respostas fora daqui, a gente está criando um pensamento de comodidade. Que eu não preciso mais abrir a Bíblia, eu vou e busco uma palavra que vá me dar aquilo que eu quero escutar. Então, nessa noite, o discernimento espiritual, ele é fundamental, queridos. Ele é fundamental para a gente navegar nas influências culturais, nas influências sociais. E, às vezes, isso pode nos desviar da adoração da verdadeira essência. Isso nos desvia. Sabe por quê? Lá em Atos 16... Não sei se vocês conhecem a história, mas Paulo ele expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem. E a história, quando você vai fazer uma exegese desse texto, ela ocorre lá em Filipos, uma colônia romana, onde Paulo e Silas estavam pregando. E essa cidade era uma cidade mista. Tá? Ela tinha tanto romanos, gregos, judeus, estava repleto de práticas religiosas e místicas. É para a gente estar falando no dia de hoje, né, meu? Era mais ou menos isso. E tinha um espírito de adivinhação atuando ali. Aí eu me pergunto, né? Quantos crentes não devem ter sido enganados aqui, meu? Só que Paulo estava cheio do Espírito, velho. Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele passou a primeira vez, quando ele voltou, falou, o quê, Satanás? E será que a gente tem esse mesmo Espírito que está atuando em Paulo, está atuando nas nossas vidas? Porque esse espírito de adivinhação aqui, ele não está só ligado a um engano, ele também está ligado à exploração, e a gente vê isso. Porque a escrava é o quê? Os donos dela faziam dinheiro com isso. Gente, é muito, muito atual isso. Isso já acontecia lá atrás. Então, por isso que o espírito o espírito de discernimento precisa vir. O Espírito Santo de Deus, ele só vai atuar na vida de vocês, na minha vida, na tua vida, se a gente der a abertura ao Espírito. Se o nosso coração for sincero, se a intenção do nosso coração também for sincera. Mas, se nós não dermos lugar, o espírito da treva também vai atuar. Se nós dermos lugar para o espírito errado, a gente pode estar fazendo como essa jovem. Isso é um perigo, queridos. Porque talvez essas almas que a gente está achando que está tocando aí, estão indo tudo para o inferno. E depois a gente vai dar conta disso. A gente precisa estar muito atento a isso. Discernimento do espírito. Vamos pedir para falar em línguas? Vamos. Fui batizado com 10 anos de idade com o Espírito Santo. Pedi, e nesse dia, já contei esse testemunho aqui, fui batizado numa favela, lá em Belo Horizonte. Choveu. Cheguei todo molhado na igreja. Eu com 10 anos já estava injuriado. E meu pai fazia eu andar todo social. Então você já imagina eu, né? Terninho, pá! Bonito, menino. Cheguei lá todo molhado, cara. Aí falei, nossa, cara, ai, né, já desanimado. Mas, e meu pai pregou e pegou uma palavra. E eu lembro que eu estava no canto e eu já vinha orando por isso. E meu pai pregou sobre uma passagem e falou assim, ó, se você quer ser batizado com o Espírito Santo aí agora, ó, diz aí, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Mal eu sabia que eu estava falando ali. E essa foi a minha oração. E quando eu orei, veio uma jovem, muito usada pelo Espírito Santo de Deus, e começou a profetizar na minha vida essas questões de línguas estranhas, e eu fui batizado. A gente tem muitos benefícios de receber o selo do Espírito Santo, gente. Também que eu não estou falando que falar em línguas não é importante, porque isso nos... As línguas estranhas é uma edificação pessoal. Então, ela faz parte da nossa edificação. É uma arma que o Espírito Santo de Deus nos dá, para que a gente nos edifique ainda mais espiritualmente. Depois de discernir, que João fala nos 3 primeiros versículos, a gente tem uma
Segunda questão, que é o pertencimento. A gente precisa começar a pertencer ao Espírito de Deus de verdade. João fala de pertencimento. Os últimos 4 versículos é pertencimento. Pertencimento. Quem é que pertence ao Senhor? Pertencimento. E como que eu faço isso? Todo mundo sabe aquele senso de pertencer, sabe? É igual a gente está aqui na igreja, você se sente amado, você se sente acolhido, é um grupo, é a comunidade, é como se a gente fosse uma família. Esse é o senso de pertencimento. Mas o senso de pertencimento com o Espírito Santo é muito maior. Porque para você ser aceito aqui na nossa igreja, independente do jeito que você entra, você automaticamente vai ser aceito aqui. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Mas para o Espírito Santo de Deus pertencer em mim, eu preciso dar ele autoridade para ele pertencer dentro da minha vida. Se eu não der ao Espírito Santo e habilitar ele, ele não vai chegar e vai arrancar. O bom do Espírito Santo é que ele dá sinais, né? Por mais que a gente esteja fora, é a graça mesmo, gente. Ele vai dar a gente sinais que a gente está no caminho errado. Mas se a gente tiver um coração fechado para isso, a gente não vai conseguir enxergar. Eu fiquei fora da igreja 1 ano, estava conversando com o Lucas essa semana. E minha mãe, poderosamente, Deus revelava tudo para ela. Não sei aí, né, as mães e os pais aí que estão aí, ó, já vi um tanto de pai rindo aí, porque revelava, não precisava criar conta fake no Instagram para seguir o filho. Revelava, velho. Sabe, o Espírito Santo de Deus era um negócio assim, às vezes eu ia viajar, teve uma vez que eu ia viajar, Atlético São Paulo, lá em São Paulo, Libertadores 2013, arrumei minha malinha, não falei nada com a minha mãe. No outro dia de manhã, minha mãe chegou me ligou, eu fui trabalhar, ela me ligou, filho, você vai viajar? Eu falei, vou. Você vai para onde? Eu falei, eu vou ver o jogo do São Paulo, né, o Galo, ser campeão da Libertadores, estava profetizando isso, brincadeira. E, minha mãe ligou e falou assim, ó, eu tive um sonho com você, eu entrava no teu quarto, eu via essa mala e o Espírito Santo de Deus manda te dizer, se você for uma viagem sem volta. Aí eu, não vou mais. Oxe, você acha que eu sou besta, Não vou mais. Perdi passagem, perdi ingresso, Leozinho. Ô, Leozinho, você sabe o tanto que a gente chama. Perdi tudo, mas não fui. Porque, por mais que eu estivesse fora da presença de Deus naquela época, e fraco, o Espírito Santo de Deus ainda cuidava, porque ele sabia do ministério que ele tinha na minha vida. E a gente vai entender aqui mais para frente como que o Espírito Santo de Deus ele vai agir, quais que são os benefícios, né? Eu não estou querendo vender nada não, mas qual que é os benefícios da gente receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida? E a gente, muitas das vezes, a gente cria valores na nossa mente, as perguntas que a gente faz, para a gente se pertencer a um grupo social, você começa a fazer perguntas, né? Teu ciclo de amizade vai mudar, o que esse cara tem? O que eu tenho versus o que esse cara tem? Onde que esse cara está indo versus aqueles caras que ficam seguindo os coaches da vida? Vou seguir esse cara e acordar às 5 horas da manhã. Um dia o pastor mandou mensagem às 6 da manhã, eu respondi a ele, você está tomando banho de gelo com os coaches? Eu falei, não, você é louco. E não é isso que o Espírito Santo quer que a gente... E aí a gente começa a atribuir valor às coisas erradas e a gente gera um senso de pertencimento ao mundo e não ao Espírito. Porque a pergunta, na verdade, que a gente tem que fazer, porque tudo que gera na nossa mente, queridos, que a gente gera sobre nós mesmos, é um valor que nós estamos gerando sobre nós. É uma autoafirmação. Mas, às vezes, né, a gente é crente, às vezes esquece, eu acho que ninguém aqui faz isso, o seu valor não está naquilo com que você está relacionado com o que você recebeu e não pelo que você conseguiu. Desculpa. O nosso valor está relacionado com aquilo que nós recebemos e não com o que nós conseguimos. O que a gente já recebeu aqui de precioso? O sopro de vida de Deus. É isso que eu preciso relacionar o meu valor. O Espírito Santo de Deus, cara, Deus soprou o Espírito dele na minha vida. O meu valor está aí, na minha vida com Deus. Não é naquilo que eu, às vezes, conquistei com as minhas próprias mãos. E a gente precisa entender que... E tem texto bíblico para a gente poder falar sobre isso. O sopro do Espírito de Deus, ele é a afirmação mais concreta do que nós pertencemos ao Senhor. Vamos ler 1
1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito? Que vive em vocês, ele foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele comprou e pagou o preço, portanto, usem o corpo para a glória dele. Você pertence ao Senhor. Se você já aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador e quer viver uma vida totalmente pautada nos caminhos dele, para a gente viver esse avivamento, a gente precisa começar a discernir essas duas características, a gente precisa começar a avaliar se nós temos essas características. A primeira dela, se eu consigo discernir o Espírito Santo, e a segunda dela, se eu pertenço, se eu tenho essa sensação, se eu realmente vivo, nem a sensação, se eu realmente vivo um pertencimento no Espírito. Porque se estiver faltando uma dessas duas coisas, queridos, a gente pode falhar. E a gente pode trazer fogo estranho para o nosso altar. E não é isso que nós queremos. Jesus, ele diz lá em João 14, 12, que a gente poderia fazer coisas maiores que ele. Que a gente poderia fazer coisas ainda... Vocês já imaginaram isso? Fazer coisas maiores que Jesus fez, meu? Vocês têm noção? Já pensou nós andando ali no mar de siesta? Coisa maravilhosa. Ressuscitando morto. A gente pensa, às vezes, muito pouco, né? Tão pequeno o nosso pensamento, cara. Por isso que Jesus já sabia, né? Ele falou, ó, se eu tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, você ia mover um monte. Ele sabe que, às vezes, a nossa mente está muito segmentada às coisas que não vêm do Espírito. Só que para fazer, o Senhor, o Espírito do Senhor repousava sobre Jesus. Essa era a primícia. E a gente consegue ver, sabe aonde disso? Lá em Lucas 14, 18, que fala que o Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me para anunciar boas novas aos pobres, passar aos contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração de vista, para libertar os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então, para a gente fazer coisa maior, o Espírito Santo de Deus precisa repousar sobre nós. Esse é um princípio de um avivamento que ele é perpétuo, que ele é orgânico e direto dos céus. O que é um avivamento orgânico? Que ele vai crescendo à medida que eu vou buscando. É igual conta de rede social, já viu? Que o cara lá, você nem conhece, tem mais de 1 milhão de seguidores, comprou tudo. Então não é um crescimento orgânico. Agora, crescer um Instagram de forma orgânica, demora. Você precisa fazer o quê? Criar conteúdo todo dia. Você precisa fazer vídeo todo dia, postar 3 vezes no dia, em tal horário, para você ter um crescimento orgânico. E o avivamento não é diferente. Para ser um avivamento orgânico, eu preciso cultivar, eu preciso plantar. E o João trouxe algo tão legal, que a gente teve um momento de bate-papo aqui. Como é que eu vou crescer o espírito da minha vida? Que é regando todo dia, meu. É todos os dias. Para que o senso de pertencimento seja ainda mais forte nas nossas vidas. Então, a gente precisa entender que esse senso de pertencimento nos habilita a viver coisas maiores do que nós vivemos. Coisas ainda que vocês talvez não consigam imaginar. Que, na verdade, o Espírito Santo de Deus revela, muitas das vezes, o propósito dele nas nossas vidas, mas ele não vai revelar o caminho. E você vai ter que ir, meu. Você vai ter que ter o discernimento do Espírito para falar, Senhor, eu entendo. Eu vou chegar lá, mas é do teu jeito. É na tua vontade, é na tua hora. Mas eu estou disponível aqui, regando você, ó. Me esvaziando todos os dias, sabe? Tirando as cinzas diariamente, porque as cinzas eram tiradas diariamente. Tirando as nossas cinzas e colocando o quê? Lenha nova. Lenha nova. Você não vai viver um avivamento se você continuar com as cinzas do dia anterior na tua vida. O avivamento não é um dia, é diário. É diário. Para o fogo continuar queimando sem parar, é diário. E eu já queria caminhar para o final. O louvor, se quiser subir. Eu falei para vocês que, trazendo uma aplicação prática, o que a gente ganha. Na verdade, a gente já ganhou a graça de Deus, enfim, já ganhou muita coisa. Mas o que a gente ganha cultivando o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas? Em primeiro lugar, a própria presença de Deus em nós. Ponto. Nem precisava falar as outras duas, né? Mas eu vou ainda dar 3 motivos para você sair daqui com mais certeza.
1 João 14, 16, 17 diz: eu pedirei ao Pai e ele lhe dará um conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo, queridos, é a própria presença de Deus habitando em nós. Ele vai nos guiar, ele vai nos fortalecer, ele vai nos ajudar a viver de acordo com a vontade dele. Então, sem o Espírito, eu não sou crente. Traduzindo, sem o Espírito Santo de Deus, cara, esquece. Se nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos num caminho totalmente errado. E a gente tem mais esse senso de pertencimento ao Senhor. Lá em 1 Romanos 8,14 diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. A gente não precisava de mais motivos, queridos, para querer cultivar a presença do Senhor dentro de nós. E a gente já entendeu isso. Eu fico tão feliz que a gente mudou esse contexto de avivamento nessa série, que ele já está na gente, que a gente não precisa de ficar pedindo vem, mas a gente tem que orar para ele não ir. Entendeu? É mais ou menos isso. A oração é o contrário, assim, pelo amor de Deus, não retira. É igual Davi, quando dá toda... Não retira a tua presença de mim. Não retira a tua presença de mim. E essa é a oração que a gente precisa fazer. Espírito Santo de Deus, se eu cair, não retira a tua presença de mim. Espírito Santo de Deus, se o meu ego falar mais alto, não retira a tua presença de mim. Porque nós precisamos cultivar isso. Em segundo lugar, a capacitação espiritual em meio aos desafios da vida. A gente recebe poder, queridos. A gente recebe poder. A gente consegue ver lá isso em Atos, capítulo 1 e 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, ele está falando isso para a igreja primitiva, então a gente já pressupõe que nós já recebemos isso. Nós já vivemos isso. Então a gente já está habilitado para viver de maneira que agrade ao Senhor. Somente o Espírito Santo pode nos dar discernimento, sabedoria, direção, além de nos ajudar a superar as tentações diárias. Assim como a nossa vontade de receber mais do Espírito precisa ser extremamente gigantesca, a nossa vontade também em superar as tentações precisa estar no mesmo nível. Que a gente não pode ficar nesse enche esvazia, sabe? Enche esvazia, igual uma bola, sabe? A bola, se você não joga ela, o que acontece? Ela esvazia com o tempo, se eu deixo ela lá, vou precisar encher de novo. E mesmo jogando, mas ela vai esvaziar menos, né? Eu, pelo menos estou usando. Então é mais ou menos isso, a gente precisa começar a encher mais do Espírito Santo de Deus diariamente. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele é intercessão em apoio aos nossos momentos de fraquezas. Gente, eu acho que isso aqui é uma chave muito poderosa. Porque a Bíblia não fala que a gente não vai ter tribulações, a Bíblia não fala que a gente não vai ter lutas, mas o Espírito Santo de Deus sendo o nosso apoio, lá em Romanos 8, 26, 27, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, que a gente já está terminando. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como... Está aí a resposta para você que está numa vidinha de pecado ainda. O Espírito Santo te ajuda se você confessar e orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E o que é gemidos inexprimíveis? Eu fui saber, pesquisar, né? O que é isso? A explicação para isso é que o Espírito Santo de Deus intercede ao Pai, que não existe palavras para a gente explicar o que Ele faz por nós. A explicação não tem explicação. Não dá para explicar. Então, quando nós tivermos, queridos, nesses momentos em que as nossas vidas estiverem fracas, a gente se sentir fraco, às vezes a gente esqueceu de botar o fogo ali no altar, a gente precisa buscar o Senhor, orar. É joelho no chão. Não é vídeo, é joelho no chão. Não é Instagram, é joelho no chão. Não é seguir pastor famoso, é joelho no chão. Porque é aí que o Espírito Santo de Deus vai te dar o escape, é aí que o Espírito Santo de Deus vai interceder para o Pai, para que a gente consiga caminhar para o propósito que o Senhor nos colocou.
Eu gostaria que vocês levantassem aqui nessa noite. Às vezes, eu gostaria de fazer esse fechamento e trazer a atenção de vocês, porque muitas vezes a gente está triste. Muitas vezes a gente está com muitas dores, fracassos, decepções nas nossas vidas. Muitas vezes a gente está pecando ou pecou, está se sentindo impuro. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte: o avivamento também pode acontecer enquanto vocês estão com esses momentos de tristeza. O avivamento só não acontece quando a gente está... Não, ele acontece. E a gente viveu isso como família essa semana. Deus me deu a oportunidade, nos deu a oportunidade de viver um avivamento, eu e a Nath, junto a uma situação que a gente viveu, em que as circunstâncias eram para dar errado e terminar em morte espiritual. Mas o Senhor, através dessa situação que doeu, que foi ruim para a gente, que foi a tristeza, transformou isso num avivamento. E quando a gente acabou de orar, por algo que estava acontecendo, o Espírito Santo de Deus me deu tanta graça, eu comecei a chorar. E ali eu vivi isso daqui que eu estou pregando essa semana. Eu não preciso só de cultos avivados. Eu preciso começar a olhar para situações de tristeza da minha vida e entender que o Senhor também pode me avivar. E se vocês creem nisso nessa noite, eu gostaria de chamar vocês aqui na frente. Eu não sei o que vocês possam estar passando na vida de vocês. E eu não estou chamando gente aqui que está com a vida errada, mas eu estou chamando aqui pessoas que querem se esvaziar de si mesmo, e talvez tenha alguma cinza que está dentro de você ainda, que talvez você precisa jogar para fora, para poder colocar a lenha nova, para o Espírito Santo de Deus começar a queimar de uma forma ainda mais intensa no teu coração. Eu não sei, talvez nesse momento de tristeza que você está passando, de dúvidas, de choro, de sofrimento, o Espírito Santo de Deus quer te avivar aqui nessa noite, para você sair com mais autoridade de Deus, para você sair com mais ainda autoridade espiritual, para poder vencer esse mundo, para poder vencer as lutas da vida. E eu gostaria de chamar você aqui, que a gente vai fazer uma oração aqui agora, que a gente possa aqui, se nós ainda tivermos algo que nós precisamos se esvaziar para realmente sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente vai fazer aqui hoje. Quem quiser pode vir, quem não quiser também, quem quiser orar no lugar, não tem problema, não é pressão, a gente não quer isso, a gente quer realmente pessoas aqui que estejam sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Nós queremos pessoas aqui que o Espírito Santo falou no coração, nós queremos pessoas aqui que realmente reconhecem. Eu poderia ser o primeiro a estar aqui hoje, pedindo mais do Espírito, pedindo mais do Espírito. Senhor Jesus, queremos, Pai, te agradecer pela tua bondade, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque hoje à noite o Senhor nos dá a oportunidade de viver mais do teu Espírito, Senhor. Hoje à noite o Senhor vai transformar situações de tristezas, dores, Pai, talvez pecados passados, em um avivamento contínuo, perpétuo, orgânico, em que a nossa vida seja totalmente rendida ao Senhor, Pai. E nós estamos aqui hoje com o coração aberto, Senhor, para poder viver mais a tua presença, Pai. Nós estamos aqui hoje te habilitando, Espírito Santo, no mundo espiritual, te habilitando a agir sobre nossas vidas, não mais as nossas emoções, não mais os nossos pensamentos, não mais aquilo, Espírito Santo de Deus, que nos faz se afastar da presença. Nós queremos parar de alimentar o teu altar com fogo estranho e realmente viver um avivamento verdadeiro, Senhor, com fogo verdadeiro. Nós queremos discernir o teu Espírito, nós queremos que o teu Espírito seja quem vai nos guiar nos problemas das nossas vidas, que o teu Espírito seja aquele que vai andar lado a lado, Senhor. Nós não queremos uma presença em que nós não temos intimidade ou que nós não temos conexão. Nós queremos uma presença que realmente atue, Espírito Santo de Deus, atue na nossa mente, atue no nosso coração, atue nas nossas emoções. E se tem alguém aqui hoje, Espírito Santo de Deus, que está com um sentimento, que errou, que pecou, que se sente impuro, Senhor, aviva, Espírito Santo de Deus, aviva esses corações, avivam essas almas, Jesus, avivam, Senhor, casamentos aqui nessa noite, Pai, avivam relacionamentos de pai e filhos, avivam, Senhor, amizade, Senhor. Coloca, Espírito Santo de Deus, o teu Espírito, Senhor, realmente, Pai, dentro, nós te habilitamos, Jesus, te habilitamos a viver
um novo tempo, Senhor, conosco, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós não queremos, Pai, não queremos viver longe nem sequer, Senhor. Nós queremos assumir. Se nós precisamos de Ti, nós queremos assumir o que nós precisamos. A partir de hoje não vamos viver mais uma falsidade, Senhor. Não vamos, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos, Pai. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, nós queremos que o Senhor seja, que o Senhor esteja, Espírito Santo, nas nossas vidas, Espírito Santo. Que o Senhor tome o Teu lugar, o Teu reinado, Senhor, o trono dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor.